Introdução ao primeiro livro de Crônicas. No cânon hebraico, o primeiro e o segundo livro de Crônicas constituem um só livro. Seu título, no hebraico, pode ser traduzido como Registro dos Dias, ou de forma literal, As Palavras dos Dias. A crônica era um tipo de literatura bastante comum nas cortes do Oriente. Na Bíblia Católica, o primeiro e o segundo livro de Crônicas também são chamados de paralipômenos, pois sua narrativa seria paralela às narrativas de Samuel e Reis. Este livro foi escrito bem posteriormente aos livros de primeiro e segundo Reis. Segundo a tradição do Talmud, o autor teria sido o sacerdote Esdras, embora seu nome não esteja especificado em lugar algum. Como o principal líder de Israel depois do exílio e principal representante da classe sacerdotal, Esdras possuía as características próprias para isso. Muitos eruditos estão de acordo com esta posição. Neste caso, o livro poderia ser datado por volta de 450 anos antes de Cristo. Em sua composição, diversas fontes foram citadas: o livro dos reis de Judá e Israel, as palavras de Osias, composto por Isaías, as palavras de Semaia, o profeta, as palavras de Ido, o vidente, as palavras de Jeú, filho de Anani, o midrash do profeta Ido, e as palavras de Osai. O livro é muito mais do que uma simples repetição dos acontecimentos dos livros de reis. Na verdade, sua ênfase histórica é outra. Primeiramente, não se ocupa com os acontecimentos do Reino do Norte, Israel, mas se concentra nas narrativas referentes a Judá, omitindo certas passagens mais negativas da história de Israel. Principia com um longo registro genealógico que passou a ser de extrema importância depois que os israelitas retornaram do cativeiro. As genealogias do início do livro são das tribos de Judá e Benjamim, e também dos levitas. Possui ainda vasto material original que não pode ser encontrado nas narrativas anteriores, como, por exemplo, Davi preparando o material para a construção do templo, as divisões dos levitas no ministério do templo e a exortação final de Davi a Israel e a Salomão. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cush, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush eram Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. Os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Mizraim gerou a Ludim, e a Nanimim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patruzim, e a Casluim, dos quais procedem os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Gigarzeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemaroeus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão,
Assur, Arfajade, Lud, Arã, Uz, Jeter e Meseque. E Arfajade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de sua irmã era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, a Selef, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Digla, e a Obal, a Abimael, a Sebá, e a Ofir, a Avilá, e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã: Sem, Arfajade, Selá, Eber, Peleg, Reum, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Essas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedar, Adbeel e Mibzão, Misma, Dumã, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafs e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, e a Joxã, e a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Suá. E os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Euda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zef, Gaetã, Kenaz, Tina e Amaleque. Os filhos de Reuel: Naat, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã: Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal eram Alvã, Manaate, Ebal, Sef e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Disson. E os filhos de Disson foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, Zafã e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e era o nome da sua cidade Tinabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedad. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome de sua cidade Avite. E morreu Hadad, e reinou em seu lugar Sanlã, de Masreca. E morreu Sanlã, e reinou em seu lugar Saul, de Reubote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquebor. E morrendo Baal-Anã, Hadad reinou em seu lugar, e era o nome de sua cidade Pai. E o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. E morrendo Hadad, foram príncipes em Edom, o príncipe Tiná, o príncipe Alva, o príncipe Jarete, o príncipe Olibama, o príncipe Elã, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magadiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben,
Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulun, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gad e Aser. Os filhos de Judá foram Eunã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia, e o primogênito de Judá. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amon. E os filhos de Zerá, Zinri, e Etan, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jeremeel, Errão e Quelubai. Errão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozen, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe, e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa. O pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos de Desta. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes: Jezer, Zobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. E sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Zegube. E Zegube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, Akenate, e seus lugares, 60 cidades. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramiel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Oren, Ozem e Aías. Teve também Jeremiel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jeremiel, Maas, Jamim e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize. E o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramael. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabad. E Zabad gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias.
E Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmão de Jeremeel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif. E os filhos de Marés, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tápua, Requem e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Mosa e a Gazes. E Arã gerou a Gazes. E foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, concubina, Caleb gerou a Geber e a Tiranã, e a mulher de Saaf. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá. E foi a filha de Caleb, Axa. Esses foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé, e metade dos Menuitas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Gitreus, e os Puteus, e os Samuteus, e os Misraeus. Desses saíram os Zorateus, e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe, a metade dos Manatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vinham a Ramate, pai da casa de Recabe. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito, Anon, de Ainoã, a Gisraelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; o sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batsua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram: o primogênito, Joanã; o segundo, Jeoiaquim; o terceiro, Zedequias; o quarto, Salum. E os filhos de Jeoiaquim: Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias: Assir, e seu filho
Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama, Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, sua irmã. E Azubá, Oel, Berequias, Azadias, Jusabe, Ezed, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Rafaías, os filhos de Ornã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías. E os filhos de Semaías, Atos, e Egeal, e Bariá, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Azicão, 3. E os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. E Jaate gerou a Almai e Alaade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E esses foram os filhos do pai de Etã, de Israel, Ismá e Adibás. E era o nome de sua irmã, e era o nome da sua irmã, Azeleopone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azor, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Alzão, e a Éfer, e a Temene, e a Astare. Esses foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube, Isobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazeia e a Teina, pai de Ir-Naás. Esses foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otniel, Seraías, o filho de Otniel, Atate. E Meunotai gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá, Naã. E o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zif, Zifa, Tiria e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. E teve mais a Miriam, a Samai, e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jacutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, Agarmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Beni-Anã, Etilon. E os filhos de Iz, Zoete,
e Benizoete. Os filhos de Selá, filho de Judá: pai de Leca, Elada, pai de Marés. E as famílias da casa dos que fabricam linho fino, em casa de Asbeia, como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Zaref, que dominaram sobre os moabitas, e Jazube, Leém. Porém, estas coisas já são antigas. Esses foram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados. Esses ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Anuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molodá, e em Azur-Sual, e em Bila, e em Ezen, e em Tolad, e em Betuel, e em Ornã, e em Ziclag, e em Bet-Marcobote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias: Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, e Janleque, e Jos, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josebias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai, e Jaocobá, e Jezoaías, e Asaías, Ardiel, Jezimiel, Benaías, e Sisa, filho de Sif, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos. Encontraram pasto fértil e terra espaçosa, e quieta e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão escritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e os destruíram totalmente até ao dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir. Levaram por cabeças a Pelatias, e Nearias, e Refaías, e a Uziel, filhos de Is, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palo, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel: Semaías, seu filho; Gog, seu filho; Simei, seu filho; Mica, seu filho; Reaías, seu filho; Baal, seu filho; Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pilneser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias, e Bela, filho de Acás, filho de Sema, filho de Joel,
que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-meon. Também habitou do lado do oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas, defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gad habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salcá. Joel foi chefe, e Zafã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7. Esses foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até os seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.770 que saíam a peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Jetro, e a Napes, e a Nodab, e foram ajudados contra eles. E os agarenos, e todos quantos estavam com eles, foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus que lhes deu ouvido, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte de Hermon. E esses foram cabeças das suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Anrão, e Izar, e Hebron, e Uziel, e os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua, e Abisua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meroiote, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas, e Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias. E este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a
Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak, e Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. E os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais: de Gerson, Libni, seu filho; Jaate, seu filho; Zima, seu filho; Joá, seu filho; Ido, seu filho; Zerá, seu filho; Jeatarai, seu filho. E os filhos de Coate foram: Aminadab, seu filho; Coré, seu filho; Assir, seu filho; Taate, seu filho; Uriel, seu filho; Uzias, seu filho; Esaú, seu filho. E os filhos de Eucana: Amazai e Aimote. E quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram: Zofai, seu filho; e seu filho Naate; seu filho Eliabe; seu filho Jeroão; seu filho Eucana. E os filhos de Samuel: Joel, seu primogênito; e o segundo, Abias. Os filhos de Merari: Mali, seu filho Libni; seu filho Simei; seu filho Uzá; seu filho Simeia; seu filho Agias; seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos: dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Itne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerso, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quis, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Assabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E esses foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uz, seu filho Seraías,
seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os arrabaldes, que o rodeiam. Porém, o território da cidade e suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, e aos filhos de Araão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbana, e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ilém e seus arrabaldes, e Debir e seus arrabaldes, e Azã e seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gad, e da tribo de Zebulun. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, e deram-lhe por sorte estas cidades, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arrabaldes, e Joquemeão e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileã e os seus arrabaldes. E estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Dabarate e seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Aser, Massal e os seus arrabaldes, e Abdom e os seus arrabaldes, e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, Anon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, Arrimon e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mafaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gad, a Ramote, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes.